O Senhor já falou poderosamente pela tua poderosa palavra, pelos louvores que aqui já foram entoados. Mas creio que o Senhor ainda tem uma palavra para o nosso coração, meu Deus. Abençoa o teu filho, ó Pai, que vai ministrar a tua palavra nesta tarde. Usa ele poderosamente. Fala, meu Deus, de uma forma poderosa. E que vidas, meu Deus, possa se encontrar através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, cumprimentamos a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Peço aos amados irmãos que abram suas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 14. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos, capítulo 14, para que venhamos aprender algo a mais aqui da parte de Deus nesta tarde. Louvado seja Deus. Eu estarei fazendo uma breve reflexão aqui, porque o tempo está curto. Ainda tem que trabalhar às 4h30. Mas eu creio que Deus vai falar grandemente aqui neste lugar, em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 25. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus disse: em verdade vos digo, que jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Peço que a igreja repita comigo esta palavra e glorifique e exalte o nome de Jesus, porque a palavra de Deus ela vai falar tremendamente hoje aqui, nesse lugar. Louvado seja Deus. Peço para a igreja repetir comigo assim, olha. E disse Jesus: em verdade vos digo, jamais beberei do fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber o novo no reino de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu creio que a igreja, louvado seja Deus, entendeu e vai glorificar e exaltar o nome daquele que é digno de todo louvor e de toda adoração. Louvado seja Deus para todo sempre. O que esta palavra está querendo dizer para vocês é o seguinte: Jesus chegou para os seus discípulos, estava ceando com eles, louvado seja Deus, e ele diz: olha, em verdade vos digo, eu não beberei de novo do fruto da videira, até que vocês estejam comigo no reino de Deus, assentado na mesa. Louvado seja o nome de Jesus. Eu espero por vocês, para que vocês se assentem comigo na mesa, para louvar seja Deus, cear comigo, em nome de Jesus Cristo, assim diz o Senhor. Glorificado seja o nome de Jesus. Ele disse: olha, estou esperando por vocês, faça de tudo para estar comigo nesta mesa. Estou aguardando pela tua presença. Você vem, assim diz Jesus. Se você está prestes a sentar na mesa com o rei, começa a glorificar, fazer a vontade de Deus, porque Ele está esperando por você. Louvado seja Deus. E Jesus disse que não beberia desse fruto da videira até o dia que estivesse conosco lá no paraíso. E tendo cantado um hino, louvado seja Deus, tendo ele cantado o hino, ele foi para o Monte das Oliveiras fazer o que? Orar. Era o que mais Jesus fazia, era orar, seja nos tempos bons, seja nas tribulações. O que mais Jesus fazia era orar, dobrar seu joelho, falar com Deus, entregar seus problemas ao Senhor. É assim que devemos fazer, meus queridos e amados irmãos, é entregar os nossos problemas para Jesus, adorar Ele de todo o coração, em nome de Jesus Cristo. Marcos capítulo 14, versículo 27. Louvado seja Deus. Marcos capítulo 14, versículo 27. Disse Jesus aos seus discípulos, quando estava no Monte das Oliveiras, ele disse: olha, filhos, todos vocês esta noite serão escandalizados. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E os discípulos do Senhor, eles não estavam entendendo. Alguns deles perguntavam um para o outro: o que é que está acontecendo com Jesus? Ele anda estranho. Louvado seja o nome do Senhor. E como é que vamos nos escandalizar? E Jesus disse: olha, hoje, esta noite, vocês serão escandalizados, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas.
Mas depois da ressurreição irei diante de vocês para a Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. E Pedro, louvado seja Deus, Pedro, ele era uma pessoa que caía muito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele ficou observando tudo aquilo que Jesus falava. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse para Jesus: olha, mestre, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei. Ele batia no peito, batia a mão no peito e dizia: mesmo que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei. Talvez você também seja assim. Louvado seja o nome do Senhor. Talvez você está num momento bom e diz: olha, eu nunca vou sair da presença de Deus. Mas quando chega um momento de tribulação na sua vida, a primeira coisa que você faz é pensar em desistir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando as coisas estão boas para você, você pensa em glorificar, você pensa em exaltar, você pensa em fazer a obra de Deus. Mas quando a coisa começa a apertar, começa a ficar estreita, você pensa primeiro em desistir. A primeira coisa que você pensa é parar de seguir Jesus, é parar de fazer a vontade de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus disse: olha, esta noite vocês vos escandalizarão, louvado seja Deus, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da ressurreição irei diante de vocês para a Galileia. E Pedro disse: não, Senhor, ainda que todos se escandalizem, eu jamais me escandalizarei no Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus, olhando para Pedro, Jesus olhava para Pedro e via um homem tão falho. E ele usava Pedro para dar lição em nós hoje. Ele usava Pedro para dizer para você hoje o seguinte: quando você vê a história de Pedro, você vai dizer: como somos falhos, como somos pecadores. Louvado seja o nome de Jesus. Jesus disse para Pedro: olha, em verdade te digo, Pedro, que hoje, esta noite, antes que o galo cante por 2 vezes, você me negará por 3 vezes. E Pedro batia no peito dizendo: se for necessário até morrer por ti, eu morrerei. Louvado seja o nome do Senhor. E como Jesus falou, assim aconteceu na vida de Pedro. Antes que o galo cantasse por 3 vezes, Pedro negou Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. E quando chegaram, Jesus disse: assentai-vos, enquanto eu vou até ali orar. E Jesus levou com ele Pedro, Tiago e João. E Jesus começou a angustiar-se e disse: a minha alma está profundamente angustiada. A minha alma está angustiada até a morte. Eu sinto a morte chegar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas ficai aqui e vigiai enquanto vou ali orar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que por 3 vezes Jesus chegou novamente onde estavam os discípulos. Louvado seja Deus. E quando chegou lá, eles estavam dormindo. E Jesus tinha dito: ficai aqui vigiando. E Jesus orava dizendo ao Pai: Pai, passa de mim esse momento de sofrimento, passa de mim este cálice, passe de mim essa tribulação. Louvado seja o nome do Senhor. Mas eu tenho que suportar tudo isso. Seja feita a tua e não a minha vontade. Porque se eu não fizer isso, ninguém poderá fazer. Assim dizia Jesus. E quando Jesus chegava lá, encontrava os discípulos dormindo. E ele dizia: vocês não podem orar, vigiar por 1 hora. Louvado seja o nome do Senhor. Orai e vigiai. O traidor se aproxima, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. E chegaram para prender Jesus naquela noite. E o próprio Jesus dizia para eles: a quem vocês estão procurando? Louvado seja Deus. E eles diziam: a Jesus, o Nazareno. E se Jesus fosse outro, ele sairia correndo. Mas ele dizia: eu sou. E a partir daquele momento que Jesus dizia: eu sou, eles todos caíam por terra, não aguentavam o poder de Deus. E novamente eles perguntaram:
Jesus perguntou para ele, na verdade, dizendo: a quem vocês estão procurando? E eles disseram: a Jesus, o Nazareno. E Jesus disse: eu sou. E quando Jesus parou de falar, eles caíam por terra, porque não aguentavam o poder de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Pedro, louvado seja Deus, era um tipo de pessoa que todo mundo falava mal de Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se você começar a ler a Bíblia direitinho, esses dias eu tenho observado a palavra do Senhor, eu tenho estudado, e eu percebi uma coisa, que Pedro, no meio dos 12 discípulos, ele era o único que arriscava a sua fé por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Você lembra, louvado seja Deus, quando Jesus andou sobre as águas? E Pedro disse: se é o Senhor, faça eu ir até aí. E Jesus dizia: venha. E ele arriscava a sua fé e ia. Louvado seja o nome do Senhor. Vocês lembram quando foram prender Jesus? O que foi que Pedro fez? Agora eu pergunto para vocês: o que foi que os outros discípulos fizeram quando foram prender Jesus? Correram tudo. E Pedro lutou para salvar Jesus. Pedro lutou com toda a sua força para libertar o Senhor Jesus daquele momento terrível. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como Jesus falou, louvado seja Deus, Pedro negou ele por 3 vezes. E de repente Jesus aparece, louvado seja Deus, acorrentado. E ele caiu quase próximo aos pés de Pedro. E Jesus estava angustiado. Jesus estava sofrendo muito. Imagine o coração de Pedro como estava por ter traído Jesus por 3 vezes. Imagine você trair uma pessoa que te ama. Imagine você trair uma pessoa que deu a vida por você. Imagine você trair uma pessoa que está cuidando de você. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, caiu, Pedro ficou a observar. Louvado seja o nome do Senhor. Angustiado, desesperado, porque tinha traído Jesus por 3 vezes. Louvado seja Deus. E Jesus olhando para dentro dos olhos de Pedro, dizendo por dentro: calma, Pedro. Pedro, tenha calma que tudo isso vai passar. Estou sofrendo agora, mas é pela tua liberdade. Louvado seja o nome do Senhor. Se acalme, tenha bom ânimo. Eu venci, Pedro. Se eu venci, você também já venceu. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado, exaltado é o nome de Jesus. Certamente, amados, quando Jesus caiu ali próximo de Pedro, se fosse eu, se fosse você, que alguém tivesse nos traído, louvado seja Deus, nós estávamos julgando, dizendo: está vendo, você me traiu, olha o que é que eu estou passando agora. Por causa da sua traição estou sofrendo. Você dizia assim, se fosse você, se fosse eu. Mas quando Jesus olhou para Pedro, ele olhou dentro do coração de Pedro, e ele disse para Pedro: Pedro, tenha calma. Louvado seja Deus, porque tudo isso vai passar. Estou sofrendo, mas eu venci. Louvado seja o nome do Senhor. E você é mais que vencedor. Então, minha amada igreja, glorifique o nome de Jesus. Pedro venceu, você venceu, eu venci, nós vencemos. Basta ficar firme na palavra de Deus, confiar, porque, louvado seja Deus, a vitória já é nossa em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos, louvado seja Deus, a Bíblia diz que assim como Jesus perdoou Pedro, ele perdoou também 2 ladrões que estavam na cruz, apregados. E um deles começaram a criticar Jesus, começaram a zombar do Senhor, falar mal dele, dizendo: louvado seja Deus, você não é o Cristo? Desce daí, rapaz, e salva a tua vida. Aproveita e vem salvar a nossa também. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus angustiado, apregado naquela cruz, sofrendo. Louvado seja Deus. E Deus lá de cima olhando para ele, dizendo: eu não vou deixar meu filho nessa situação. De repente Deus usa o outro que estava do outro lado e diz: ei, lembra-te de mim quando chegares no teu reino. Louvado seja o nome de Jesus. E Jesus começou a se alegrar naquele momento, apregado na cruz, sofrendo, soltou um sorriso no rosto e disse para ele: olha, filho, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso. Se você crê,
Então aquele que crê viverá com o Senhor Jesus no paraíso, porque a Bíblia diz que Deus amou de tal maneira este mundo que entregou a vida do seu único filho para morrer naquela cruz por cada um de nós, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas vive eternamente. Jesus veio a este mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus te ama, e a prova do seu amor é que ele pagou um alto preço por você. Ele sofreu humilhações, foi castigado, foi humilhado, mas ele ressuscitou. Louvado seja o nome de Jesus. Ele ressuscitou e hoje ele vive e reina para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Marcos 16, versículo 9, a palavra diz que havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro para Maria Madalena, a qual ele tinha expulsado 7 demônios dela. E você deve estar se perguntando, tantos discípulos que Jesus tinha, foi aparecer para uma mulher que era pecadora, foi aparecer primeiro para uma mulher que era prostituta. Tanto discípulo que Jesus tinha. Eu li um versículo atrás que diz que Jesus chamou 3 dos seus discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E vocês perguntam, se eles são os discípulos mais chegados de Jesus, por que Jesus não apareceu primeiramente para eles? Foi aparecer para uma mulher que era prostituta. A palavra de Deus diz que se alguém está em mim, nova criatura é. As coisas velhas são passadas, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu estava lendo, meditando na palavra do Senhor, e eu aprendi uma coisa nesta mensagem, que Jesus apareceu primeiramente para Maria Madalena, porque não importa o problema que você tem enfrentado, não importa, o importante é ele ver o que tem dentro do seu coração. E Maria Madalena amava ele verdadeiramente, e os outros não amavam, mas Jesus quis aparecer primeiramente para ela. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus não via o quanto ela amava ele. Da mesma forma, se você ama ele, tenha certeza que ele vai agir na sua vida, seja nos momentos bons, seja nos momentos difíceis. Jesus, ele vai agir na sua vida quando você menos esperar. A Bíblia diz: espera com paciência no Senhor, confia nele, e ele tudo fará na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Para encerrar, a palavra do Senhor diz aqui em Marcos 14, versículo 14. Louvado seja Deus. Em um versículo anterior ele disse, a Bíblia diz que Jesus mandou Maria Madalena avisar para os seus discípulos que ele tinha ressuscitado. Ela foi avisar, louvado seja Deus, e eles não acreditavam em Maria Madalena. Por quê? Porque ela foi uma prostituta, uma mentirosa, e eles ainda estavam com o coração endurecido, porque Jesus prometeu também ressuscitar ao 3º dia, e não tinha ressuscitado ainda. Tem gente que só acredita vendo, é igual a Tomé. Tomé só acreditou quando viu. Os discípulos diziam que acreditavam em Jesus. Jesus disse para eles: olha, ao 3º dia irei ressuscitar, eu irei aparecer para vocês lá na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor. Ao 3º dia ele ressuscitou. Ele mandou um recado por Maria Madalena, mas eles não acreditaram. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus teve que aparecer diretamente para eles. Em Marcos 14, versículo 14. Finalmente Jesus apareceu para que eles crescem. Ele apareceu para os 11 discípulos e disse para eles: filhos, foi-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele que crê será salvo, e quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ele disse: olha, eu venci, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, e quem não crê já está condenado, porque não crê no Filho de Deus. E ele foi levado aos céus, levado às alturas, sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso.
E os discípulos saíram de um lugar a outro propagando o Evangelho de Cristo. E Jesus confirmando com prodígios e milagres. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse: eu vou, mas eu vou voltar ainda. Para quê? Para buscar vocês. Para que onde eu esteja, estejais vocês também comigo. Louvado seja o nome do Senhor. Ele disse, olha, Apocalipse 3:11: eis que eu venho sem demora. Guarda a tua salvação para que Satanás não roube. Louvado seja o nome do Senhor. Eu já estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta para mim, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Louvado seja o nome do Senhor. E quem tem ouvidos ouça, irmãos, o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando. Ele está chegando sem demora. E a Bíblia diz, quando ele chegar por aqui, para quem será a tua alma? O que você tem feito para ele? Arrependa-se dos seus pecados enquanto é tempo. Os sinais estão aí. A Bíblia diz que Jesus estava instruindo seus discípulos e disse para eles, olha, se vocês veem o tempo se formando, você sabe que a qualquer momento vai chover. E da mesma forma eu te digo, quando vocês ouvirem falar em rumores de guerra, louvado seja o nome do Senhor, terremotos, sabeis que eu já estou às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais estão aí, mas o povo está com o coração endurecido. O povo está com os ouvidos tapados. Não querem estar ouvindo a palavra de Deus. E quando ele chegar, o que você tem feito para ele? Para quem será a tua alma? Medite nesta mensagem. Glorifique o nome do Senhor. Em nome de Jesus, porque Ele está com você para lhe dar vitória. Em nome de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Igreja, continue glorificando, continue exaltando, continue louvando, porque Ele se faz presente aqui neste lugar. Louvado seja o nome de Jesus. Louvado seja Deus. Jesus venceu e somos mais que vencedores, porque creiamos nele. Louvado seja o nome de Jesus. Não é fácil viver essa vida servindo Jesus. A tempestade chega, as tribulações vêm com mais força, o desânimo chega, louvado seja Deus. Mas a vontade de seguir Jesus, ela é maior do que qualquer desânimo. Louvado seja o nome do Senhor. A vontade de seguir Jesus, ela é maior do que qualquer tristeza. A vontade de seguir Jesus, ela é maior do que qualquer problema. Então siga Jesus de todo o coração, verdadeiramente. Por maior que seja a tempestade, por maior que sejam as tribulações, por maior que sejam os seus problemas, dobre o